que eu quero falar algumas coisas para vocês sobre a ansiedade hoje. Muitos pacientes chegam no consultório perguntando, doutora, mas tem cura? Ou então assim, chega já desesperada. Doutora, tira isso de mim, cura essa ansiedade de mim. Então eu já vou começar falando o seguinte, gente. Ansiedade, na verdade, é uma emoção que a gente tem, que a gente já nasce com ela, tá? Então, ansiedade é fisiológico. A gente tem a ansiedade como um fator de proteção nosso, tá? Ela é protetora. Então, a gente precisa dessa ansiedade, porque quando a gente enfrenta alguma situação de perigo, é ela, a nossa lanterninha ali que acende, a gente sente essa ansiedade e ela nos protege. Por exemplo, a gente vai atravessar a rua, ela liga a sireninha ali, ela liga a luzinha e você já presta atenção que você tem que olhar para os dois lados para ver se não está ali um carro, para não ser atropelado, né? Então, esse start que a gente tem é por quê? Porque a gente sente ali uma ansiedade e ela nos protege do perigo, tá? Muitas vezes também ela é usada como termo de fuga. Então, ela acende ali a nossa luzinha para que a gente fuja daquele perigo que a gente está iminente ali. Também é fisiológica a ansiedade que a gente tem quando a gente está numa expectativa de um acontecimento, tá? Então vamos supor, vai ter uma festa de aniversário que eu quero ir, eu quero muito, e aí a gente fica ansioso, a gente começa a ter toda aquela preparação, né? A mulherada aí vai fazer a unha, arrumar cabelo, escolher roupa, então isso tudo é por quê? Porque a gente tem ali uma motivação, né? Existe uma ansiedade, uma expectativa por aquele evento. Então, se a gente analisar, gente, quando a ansiedade está neste equilíbrio, está dentro deste limite, ela é uma coisa boa, ela é aquilo que a gente precisa. Ela estando equilibrada, a gente precisa dela. Tanto como um fator proteção, né? Ela vai proteger a gente de perigos que a gente possa se submeter, quanto no fator de emoções, de expectativas, né? O friozinho na barriga, aquela sensação das borboletas no estômago. Exatamente, é o quê? É a nossa ansiedade sinalizando pra gente. Essa ansiedade é a ansiedade que a gente chama de fisiológica, aquela que a gente nasce e que a gente tem que conviver com ela e que ela é boa, porque ela nos proporciona benefícios, tá? Então, quando se fala assim, doutora, cura minha ansiedade, na verdade a pessoa está querendo se livrar dos sintomas que quando a ansiedade está em excesso, ela proporciona. Então, a ansiedade em excesso, quando ela está em desequilíbrio, a gente fala que ela se torna uma ansiedade patológica. Por quê? Porque ela começa a nos gerar ali sentimentos e emoções que nos prejudicam no nosso dia a dia, tá? Então, quando a gente começa a ter limitações nas nossas atividades diárias, a gente tem uma ansiedade patológica. Ou seja, quando ela nos trava, por exemplo, a pessoa fica tão ansiosa que ela não consegue realizar um trabalho. A pessoa vai fazer uma prova, ela fica tão ansiosa que apesar dela ter estudado, chega na prova, dá aquele branco, não consegue responder uma pergunta, né? Deixa eu dar outro exemplo aqui, quando a ansiedade começa a atrapalhar na rotina. Deixa eu pensar. Quando a pessoa precisa, por exemplo, uma paciente minha, ela sofreu ali uma angústia tão grande em relação ao trabalho dela, que aí, na hora que ela chega no trabalho, ela já fica tão ansiosa, que ela tem diarreia, ela tem enjoo, ela volta do trabalho, ela tá com dores aqui assim, ó, nessa região assim de ombro, de pescoço, dor na nuca, tá com a musculatura toda enrijecida, então começa a ter dor muscular. E algumas vezes acontece da ansiedade ficar tão intensa e tão limitante que a pessoa começa a ter crises de ansiedade. Geralmente essas crises se apresentam com dificuldade respiratória, taquicardia, né, a batedeira, a pessoa começa... Parece que a sensação é como se ela puxasse o ar e o ar não entrasse no pulmão. Então ela inspira forçado e não consegue. E aí ela começa a inspirar cada vez mais rápido. Isso gera uma hiperventilação, a gente chama. Então cada vez aquilo vai piorando mais. É como se fosse um ciclo vicioso. Uma dificuldade respiratória, uma taquicardia,
Pode manifestar também de formas, ao invés de crises, de formas no dia a dia que a pessoa talvez não perceba que é por conta de ansiedade. Por exemplo, ela começa a ter dificuldade para dormir. Aí ela fala, eu tenho insônia. E de onde vem essa insônia? Ela está tão acelerada, tão ansiosa, com tantos pensamentos ali na cabeça dela, que ela não consegue iniciar o sono. Então ela começa ali a ter esse sintoma, a ansiedade como uma causa de um sintoma, na verdade, que a insônia dela está vindo como um sintoma dessa ansiedade, tá? Então ela não consegue pegar no sono. Algumas pessoas conseguem começar a dormir, mas aí acorda várias vezes à noite, então ela perde a qualidade do sono. Tudo isso que eu estou dando de exemplo aqui para vocês são sintomas e manifestações da ansiedade em excesso, vamos dizer assim, em desequilíbrio, da ansiedade que se torna patológica. E aí vocês devem estar se perguntando, doutora, você falou que ia falar sobre cura. Por que eu expliquei tudo isso aqui para vocês até agora? Porque se a ansiedade é um sentimento que nos protege, a gente precisa dela, é ela que nos gera aquela sensação boa das emoções de expectativa, não tem como eu me curar de algo que eu nasci com isso. Agora, o que eu consigo é a remissão desses sintomas que perturbam a minha rotina. É voltar essa ansiedade para o eixo do equilíbrio, porque ela desequilibrou. Então a gente precisa voltar ela para a quantidade ideal, para que ela continue nos protegendo, para que ela continue nos dando os benefícios da expectativa e que ela pare de nos fornecer esses sentimentos que a gente tem, esses sintomas que a gente apresenta, os sinais que o nosso corpo dá quando ela está em excesso. Então, a ansiedade tem cura? A ansiedade, na verdade, ela tem equilíbrio, ela tem controle, A gente não tem que tirar a ansiedade total da vida da gente. A gente precisa dela, mas a gente precisa dela numa quantidade, eu falo assim, moderada, Equilibrada. Porque tudo que é demais faz mal e tudo que é de menos também faz mal. Então, pessoal, essa história de vamos curar a ansiedade, eu não uso o termo curar, eu uso o termo equilibrar. A gente remite sintomas, a gente vai te livrar, entre aspas, dos sintomas que você tem, dos malefícios que essa ansiedade em excesso estão te gerando, tá? Ah, doutora, e aí para tratar isso tem que ser sempre com remédio? Não necessariamente. Pode ser que precise? Pode, tá? Pode ter indicação de medicação? Pode. Mas muitas vezes a gente precisa de uma abordagem comportamental. A gente precisa, na verdade, melhorar os nossos hábitos, criar ali uma rotina, criar comportamentos que nos auxiliam frente a esses sintomas, tá? Porque muitas vezes a gente tem sintomas e a gente acaba apresentando comportamentos que reforçam esses sintomas ruins. E acaba tendo um comportamento ali que cada vez mais você vai ter ansiedade. Então a gente precisa o quê? A gente precisa melhorar comportamento, a gente precisa criar hábitos que não nos gerem ansiedade. E aí a gente tem N fatores envolvidos, tá? Por exemplo, vamos começar lá com o autoconhecimento. Você sabe que tipo de comportamento que você está tendo que está te levando a ter essa ansiedade exagerada? Você sabe qual é o fator causador dessa ansiedade? Porque se a gente não sabe a causa, fica difícil a gente cuidar do motivo. A gente conseguir remitir, a gente conseguir melhorar. Porque é a história do balde furado. Enche por cima e a água sai por baixo. Então a gente precisa encontrar a causa do problema para resolver o problema de verdade, Então, autoconhecimento, saber quais são os comportamentos que pioram essa ansiedade para que a gente possa, então, melhorar este comportamento e não ficar ali reforçando o excesso de ansiedade, Isso tudo vem da onde, gente? Psicoterapia. Então, um acompanhamento psicológico para a gente se entender, para a gente encontrar realmente a causa e conseguir traçar ali estratégias e melhora de comportamento, de hábito, Outro fator, atividade física. Gente, já tem estudos que
comprovam que a atividade física ajuda a reduzir os níveis de ansiedade. Já tem estudo comprovando isso. Então é muito importante. Ah, mas eu não gosto. Mas você já tentou todas? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas você não tem 10 minutos? 15, 20? Ninguém precisa começar fazendo 3 horas de atividade física no dia. A gente sabe que hoje em dia a nossa rotina é corrida. E isso, gente, é um fator de estresse, é um fator que gera ansiedade. Essa correria nossa, a gente precisa também regular essa correria. Começar a ajustar os horários da gente, para que a gente consiga não só executar as tarefas que são obrigação no nosso dia a dia, mas também começar a executar tarefas que, entre aspas, são obrigação com a nossa saúde. Tá? Então a gente precisa repensar isso. Atividade física, porque ela também influencia no nosso sono. Então já ajuda até em relação a hormônios, em relação a dormir bem, porque hormônios são liberados durante o sono. A gente consegue começar a ter uma noite de sono melhor. A gente consegue ter mais disposição. A gente consegue controlar os níveis de cortisol. A gente consegue começar a controlar o estresse. Tudo isso melhora o quê? Melhora sintomas de ansiedade. Então a gente está melhorando o sono, melhorando a atividade física. Está gerenciando o estresse quando a gente começa a se programar, se organizar e reduzir aquela carga de correria do dia a dia. Quando a gente se programa, a gente tira aquela sensação de descontrole. Isso para a pessoa que é ansiosa, gente, quanto mais ela acha que ela não tem controle, que ai meu Deus do céu, é essa sensação. Ai meu Deus do céu. Tá? Então quando ela tem tudo ali programado, organizado, ela criou uma rotina, ela se planejou, ela tem a sensação de vai dar tudo certo, porque tá tudo dentro do esperado. Nem sempre tudo sai dentro do esperado, mas se a maioria sair, isso já dificulta que a ansiedade seja exagerada. Isso já ajuda a gente no controle do estresse, gerenciamento de estresse. Isso tudo, gente, influencia na ansiedade da gente. Quanto mais estresse a gente tiver, quanto menos a gente dormir, a qualidade do nosso sono for ruim, se a gente não pratica atividade física, olha só, já são 3 fatores aí que pioram a ansiedade. Agora eu vou entrar num outro fator, alimentação. Doutora, é verdade que café dá ansiedade? Café não dá ansiedade, café é café. Mas a gente sabe que a cafeína do café, ela geralmente dá uma aceleradinha na gente, dependendo da quantidade que a gente consome. Então isso também precisa ser avaliado, né? Até que horas você consome café? Aí se você consome café até muito tarde da noite, depois você vai falar que você está com insônia. Vai atrapalhar o seu sono, vai te deixar mais agitado. A cafeína costuma acelerar o metabolismo dependendo da quantidade que ela é consumida. Então a gente tem sim que prestar atenção quanto que a gente está consumindo de café durante o dia, os horários que a gente consome, administrar o que a gente come. Ah, então eu tenho que tomar cuidado porque tem um monte de coisa que acelera e vai me fazer mal. Mas também tem coisas que ajudam, gente. Por exemplo, alimentos ricos em triptofano. Ajuda. Que é isso, doutora? Isso é um aminoácido que é precursor da produção de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. E a serotonina, sendo um hormônio do bem-estar, ela nos contribui em relação à ansiedade. Ah, e o que eu tenho que consumir que é rico nisso? Banana, abacate, espinafre, ovos, linhaça, chia, castanha do Pará, castanha de caju. Então, tem muitas fontes, gente. Kiwi. Quem aí está com dificuldade para dormir, tenta comer um pouquinho de kiwi. Ah, eu gosto de comer uma sobremesa depois da janta. De vez de pegar lá, aquele, ai, tá bom, de chocolate. Concordo, é gostoso. Mas pega um kiwi. Kiwi é rico em triptofano, kiwi desacelera, vai te ajudar a melhorar a ansiedade e você dormir. Então, existem estratégias nos nossos hábitos que, se a gente melhorar, né, melhorar os hábitos, deixar esses hábitos mais saudáveis, a gente pode sim contribuir para a melhora da ansiedade. Claro que, dependendo dos níveis dessa ansiedade, pode sim se tornar um transtorno. E aí existem alguns tipos de transtornos de ansiedade, tá? Que aí existem critérios diagnósticos, que isso a gente só consegue fazer em consulta,
avaliando bem individualizadamente esse paciente, para que a gente consiga encaixar esse paciente em algum critério, se for o caso de diagnosticar algum transtorno de ansiedade. Porque aí a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, né, o transtorno do pânico, agora a fobia, dentre outros transtornos que a gente tem de ansiedade aí, que eu não vou conseguir aqui em 30 minutinhos falar para vocês de todos eles, tá? Mas então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a ansiedade, ela é fisiológica, ela é benéfica. Quando ela está exagerada, ela pode paralisar a gente no nosso dia a dia e que a gente tem como melhorar os nossos hábitos para melhorar a condição de pessoa ansiosa, né? Claro que para ser diagnosticado um transtorno é preciso uma avaliação em consulta, porque existem critérios diagnósticos onde a gente vai ver se a pessoa preenche algum desses critérios para diagnosticar aí algum transtorno, tá? E aí sim pode ser necessário indicar uma medicação de acordo com esse transtorno diagnosticado. E é claro, aí a gente vai ter que avaliar cada condição, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, tudo muito individual. Então, cada condição vai caber um tipo de tratamento. Geralmente, a primeira escolha para o tratamento de transtornos de ansiedade é com ansiolíticos. Não! Aposto que você pensou isso. É com antidepressivo. Não é, doutora? Mas se a ansiedade é com antidepressivo, mas a gente está falando de ansiedade, tinha que ser ansiolítico. Um monte de gente faz essa confusão. Exatamente correlacionando o quê? Os nomes, ansiedade, ansiolítico, depressão, antidepressivo. Eu costumo dizer que os antidepressivos foram mal batizados. Porque ele é classificado, ele é batizado como antidepressivo, mas na realidade ele não é usado somente no tratamento de depressão. Tá? Ele é a primeira escolha para os transtornos de ansiedade, por exemplo, porque são os inibidores da recaptação de serotonina. E é esse tipo de medicação que é a primeira escolha. E dentro deles existem vários, tá, gente? Vários. E aí tem que ser avaliado, porque cada caso é um caso. E pode sim ser necessário o uso de um ansiolítico associado por conta das crises. Então precisa ser avaliada a frequência de crise, como que é essa crise, se existe a necessidade de entrar então com o ansiolítico para melhora das crises. Isso tem que ser muito bem elaborado, né? O plano de tratamento medicamentoso, ele tem que ser muito bem elaborado, porque ele tem que ter uma trajetória, né? Um planejamento ali, uma programação. Olha, a gente vai entrar com a medicação, a gente espera o resultado de tal forma, em quanto tempo, como que vai ser esse ajuste de medicação. Tudo isso tem que ser acompanhado, tem que ser avaliado, e é através de consulta, de acompanhamento ali mesmo, às vezes mensal. Tem casos, gente, que chega numa gravidade tão intensa que a gente precisa fazer um acompanhamento semanal, tá? Do paciente. E tudo bem. E tudo bem. Por quê? Porque a princípio começa semanal e aí a pessoa começa a ir se ajustando e passa a ser quinzenal, passa a ser mensal. Quando a gente consegue uma estabilidade, a gente começa a espaçar mais essas nossas conversas, essas nossas consultas, tá? Só que tudo isso tem que ser muito bem avaliado num contexto bem individualizado. E isso só dá para fazer em consulta. O que eu quero passar aqui para vocês é que quando a ansiedade foge do equilíbrio, quando ela sai do nosso controle, a gente precisa perceber isso e a gente precisa entender que a gente precisa se cuidar antes que isso nos gere complicações maiores. E se o cuidado não está dando certo sozinho, você não está conseguindo corrigir os seus hábitos, traçar uma rotina, você continua tendo crises e essas crises começam a ser cada vez mais intensas e mais frequentes, busque ajuda profissional. Porque não é fácil, gente, enfrentar sozinho. E aí precisa ter uma avaliação, precisa ser avaliado se vai precisar entrar com medicação. Existem vários tipos de medicação, gente. Claro que a gente tem ali, né, os protocolos, as primeiras escolhas, mas isso a gente vai ter que ajustar de maneira individual, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem uma manifestação diferente. As manifestações mais comuns são essas que eu citei aqui para vocês, mas podem ter manifestações diferentes sim, tá? Porque como eu disse, são vários os tipos de transtornos de ansiedade e cada transtorno costuma se manifestar de uma forma diferente. Então isso precisa de avaliação. Se você não está legal, se você está percebendo que está acontecendo com você alguma dessas coisas que eu falei por aqui, busca ajuda. Busca ajuda profissional.
marca sua consulta, faz uma avaliação, escuta o que o profissional tem para te dizer, como que ele vai te orientar. Ele vai traçar com você ali, ó, meios para que você melhore, certo? Então a gente tem sim meios, sem ser com medicação, para melhorar a ansiedade. E quando for necessário e for indicado o uso de medicação, tudo bem, é para melhorar, gente. Então, vamos correr atrás. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.